Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu quero conversar com vocês sobre este livrinho aqui, Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Vocês devem estar vendo aí pela extensão do vídeo que ele ficou longo, mas é por um bom motivo, para a gente poder debater a fundo as questões que eu acho pertinentes aqui para entender essa história e para entender também por que eu não gostei tanto dela. Não é que o livro seja ruim, já vou adiantando aqui, eu acho que é um livro ok, mas é um livro que acabou me decepcionando muito em termos de estrutura narrativa, em termos de construção de personagens, e eu acho interessante falar sobre isso aqui, sendo esse um livro da Conceição Evaristo, que eu sei que é uma escritora muito cultuada por nós brasileiros aqui contemporâneos. A gente adora a figura da Conceição, eu me incluo nisso, né? Eu já li vários livros da Conceição e tenho aqui até para mostrar para vocês. Eu comecei a ler a Conceição por Olhos d'Água, que é um livro de contos e que eu adoro até hoje. Depois eu li o Ponciá Vicêncio, que também tem resenha aqui no canal, é um livro que eu acho muito interessante. Eu li Becos da Memória, outro livraço dela. Eu li Em Submissas Lágrimas de Mulheres e também tenho aqui para ler o Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Então, assim, eu conheço bastante bem a obra da Conceição e admiro muito ela como pessoa. Mas tô dizendo tudo isso aqui como introdução porque eu sei que muitas pessoas que me assistem, talvez, ou que vão assistir esse vídeo, não conseguem dissociar a autor da obra. E eu tô aqui pra isso, pra ajudar todo mundo a entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, a Conceição, como figura política, como figura que representa toda uma geração de mulheres negras que estão escrevendo agora e que abre caminho para outras tantas, a Conceição é importantíssima, eu adoro ouvi-la falar, eu adoro assistir as entrevistas que ela dá, mas a Conceição faz as suas obras e a gente avalia também as obras dela por si. E é o que eu vou fazer aqui falando do Canção para Ninar Menino Grande. Então, feito toda essa ressalva aí, quem consegue dissociar, fique até o final, porque a gente vai debater o que está em jogo aqui na minha análise. Tudo isso eu vou explicar direitinho para todo mundo que chegar até o final do vídeo. E quem ainda não consegue dissociar o autor da obra, eu sinto muito, me despeço aqui, porque provavelmente a pessoa vai sair desse vídeo. Muito obrigada por ver até aqui, a gente se vê numa próxima. Mas vocês que vão acompanhar até o final a linha de raciocínio, lembrando sempre que o que eu estou analisando aqui é o texto literário e não a pessoa, a figura política, social da Conceição, vocês fiquem aí bem à vontade, se acomodem, porque a gente vai conversar bastante. E antes de eu começar a falar do livro em si, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo. Aproveite e dê uma olhadinha em todos os outros conteúdos que eu trago para cá. E se gostar, se inscreva, porque isso faz toda a diferença para quem está desse lado criando conteúdo. Deixe um like nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores também que podem se interessar por isso que a gente está conversando aqui. E, claro, vai comentando comigo, tanto nos comentários aqui embaixo do vídeo, quanto no chat ao vivo, porque essa é sempre a parte mais divertida. Também deixo avisado aqui que todos os livros que eu menciono estão sempre listados na caixa de descrição do vídeo, logo aqui abaixo dele, vocês podem ver as sinopses dos livros que eu menciono, os valores, os formatos disponíveis para compra, e comprando por esses links você me ajuda com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. Eu agradeço imensamente a todo mundo que sempre lembra de usar os meus links comissionados, porque isso faz diferença aqui no final do mês. E sem mais delongas, gente, vamos falar de assunto sério, porque é para isso que eu tô aqui também, de uma maneira bastante pedagógica e bastante professoral, porque eu acho que quem tá aqui já sabe, mas talvez quem esteja chegando ainda não, que eu sou professora de literatura, sou professora de espanhol, então muito do que eu falo aqui tem a ver com a minha própria base de educação dentro dessa área de letras, né? E, enfim, eu sempre deixo linkado também aqui o meu currículo Lattes, porque às vezes aparece uma pessoa querendo saber de onde saiu, por que está falando aquilo. Eu tô falando sempre aqui sobre livros e sempre com base nessa formação que eu tive para analisar, né? Então, é considerando tudo isso, todos os aspectos que eu sempre analiso em qualquer obra, que eu vou fazer os comentários aqui sobre o Canção para Ninar Menino Grande, que é um dos livros mais recentes da Conceição Evaristo, tem um outro depois desse, mas esse aqui foi o mais recente dela que eu li, e eu li dentro do meu clube, do Clube Lê Latinos, que é um clube de assinatura em que a gente lê literatura latino-americana, e eu tava muito animada para poder ler a Conceição em grupo, pra gente discutir a obra dela, né, e comentar, enfim. Quem não sabe do que trata a história, o Canção para Ninar Menino Grande é um romance em que a gente vê a história do Fio Jasmin, um homem negro. Começa aqui a ser contada a sua história desde os seus 20 anos, um pouquinho antes dos 20 anos, quando ele já tá em casamento marcado com a Pérola, e a gente vai acompanhar então a história desse cara, só que é uma história que vai sendo conduzida não só pelos trilhos do trem no qual ele trabalha, porque ele é um maquinista, mas também dos encontros amorosos sexuais que ele tem com várias mulheres. E é como se ele fosse de parada em parada
fazendo ou vivendo grandes paixões sempre, né? Então esse cara vai sendo o fio condutor da narrativa e as metáforas da Conceição aqui são muito claras, né? Não tem muito espaço para imaginação. A gente tem esse fio conduzindo a narrativa e esse fio que vai passando por várias mulheres, né? E que vai atravessando essas mulheres. E o que a gente vê dessa história é o que a gente sabe através dessas mulheres que contaram para outras mulheres e que estão sendo aqui mencionadas por essa narradora que conduz também a narrativa aqui de uma maneira bastante bem orquestrada, né? Ela vai recolher essas histórias e ela vai contar essas histórias de muitas mulheres. Então a história é sobre o Fio Jasmine, mas a gente sabe muito mais das mulheres com as quais ele se envolveu do que sobre o próprio protagonista. E uma coisa que eu acho interessante de dizer é que na epígrafe desse livro tá dito assim, é uma celebração do amor e suas demências. Para mim, ficou mais uma celebração às demências causadas pela paixão do que alguma reflexão sobre o amor. Mas, enfim, vamos falar um pouco do livro. Nesse movimento todo que o Fio Jasmine faz, se locomovendo a trabalho, né, nessa mesma locomotiva, nesse trem, indo de cidade em cidade, ele vai povoando essas cidades praticamente, porque ele se relaciona com mulheres que estão lá e acaba fazendo filho nessas mulheres. Essas mulheres, muitas delas engravidam por vontade própria. E o que a gente vê é uma certa repetição dessa história. A cada novo lugar que ele chega, ele conhece uma nova mulher, se apaixona ou não se apaixona, mas tem algum relacionamento com essa mulher breve, e isso vai marcar profundamente a vida dessas mulheres, mas a dele não. A vida dele não vai ser tão afetada por isso, porque ele sempre volta para casa que ele tem com a Pérola, que é a sua esposa, aquela escolhida para casar, aquela que vai ser a mãe dos filhos legítimos do Fio, né? E nisso o livro tem uma estrutura bastante tradicional aqui nessa forma de contar, porque ele vai se repetir a estrutura, né? A cada novo capítulo é uma nova cidade, é uma nova conquista, é uma nova aventura do Fio Jasmine. E o que eu acho curioso nessa história não é a questão do enredo mesmo, porque eu acho que esse tipo de personagem, ele é bastante palpável, né? A gente consegue reconhecer fora do texto também vários homens que passaram por isso e, de certa maneira, é uma tentativa de se aproximar ao que é a masculinidade, né? O que se constrói, o que se constitui como masculinidade, especialmente dos homens negros, que não costuma ser retratado na literatura, pelo menos não até muito tempo atrás. Então a Conceição se preocupa em contar essa história de masculinidade. É uma das coisas que diz aqui, por exemplo, na quarta capa, que tem um texto do Jefferson Tenório, né? Ele fala que na figura do personagem Fio Jasmine, a Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos das relações com as mulheres negras. Eu acho que é um pouco isso. Eu só acho que não tem tanta discussão assim, é mais uma apresentação. É assim porque tem esses fatores, esses pontos aqui na formação dessa personalidade, mas a gente não vê tanto essa discussão. De qualquer forma, a Conceição fala bastante desse livro, né? Ela fala que a tentativa dela era essa, e isso é legal de poder ver, poder acompanhar a literatura contemporânea. A gente consegue ouvir do próprio autor, da própria autora, aquilo que se tinha como intenção na hora da criação literária, e eu acho isso sempre muito válido. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês ouvirem um episódio de um podcast em que a Conceição fala sobre isso, fala da produção do livro. Foi interessante ver uma coisa que eu tinha como suspeita, né, que pra mim esse livro parece um livro meio que inacabado ou feito às pressas, e tem a ver com a história dele mesmo, que ela entregou um manuscrito que já estava ali mais ou menos pré-pronto, porque ela era homenageada de um evento acadêmico ou literário, e ela precisava entregar um livro em contrapartida a essa homenagem. Ela entrega e depois ela reescreve um pedaço. Então, ela, desde o início, fala que esse é um livro sui generis, é um livro diferente por conta disso, porque ele foi revisado, ele foi refeito em alguns trechos, porque ela não ficou satisfeita com o resultado inicial. E aí, na minha opinião, eu não fiquei satisfeita com o resultado final, mesmo dele revisado, porque eu acho que ele não acaba discutindo aquilo que ele gostaria de discutir com profundidade, né, que é por que dessas masculinidades serem assim, por que desses homens buscarem completar os seus vazios com relações sexuais uma atrás da outra sem nenhum significado, né? E repetir sempre o mesmo tipo de atitude e ferir as pessoas com as quais se envolve. Eu gostaria de ter visto bastante essa discussão ou algum conflito do personagem, e não tem muito conflito. Esse personagem não pensa muito nisso,
mas lá pro final da narrativa é que ele vai pensar um pouco por conta de um outro encontro que acontece. Então, eu acho que ele é um livro muito interessante na proposta, eu gosto do enredo dele, acho que ele tem coisas a dizer, mas ele acabou se tornando bastante cansativo pra mim por conta da repetição dessa estrutura de que ele vai de cidade em cidade, parando e parando, e sempre encontrando uma nova mulher, e a mulher se apaixonando e ele indo embora. Eu fiquei um pouco cansada, e ele tem só 100 e poucas páginas, e também por conta da construção desses personagens. Eu acho que os personagens em geral não são bem construídos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda parte, que vai ter o que muita gente considera spoiler, tá? Então, nesse momento em que eu tô só fazendo aqui um resumo com um pouco de opinião, eu digo pra vocês que eu acho que o livro não consegue construir muito bem esses personagens e especialmente as mulheres, que tem muito detalhe sobre elas, mas eu acho que elas não convencem porque acabam todas fazendo o mesmo, sendo que elas vêm de lugares diferentes, elas têm trajetórias, trabalhos, condições materiais diferentes e experiências, até mesmo de educação diferentes. Então, eu acho que os personagens deixam a desejar em muitos aspectos. É um livro que eu achei fraco, mas ele não é um livro ruim de ler, pelo contrário, a gente lê com muita facilidade. A Conceição tem uma prosa que é para ser lida com muita leveza, né, com muita fluidez, e isso acontece aqui também. Tem alguns pontos que eu acho muito bonitos, algumas coisas da linguagem, tem outros que ela solta a mão no que ela chama da poética, né, da oralidade, e aí o livro me perde um pouco, mas eu acho que é um livro bom de ler, e eu espero que as pessoas leiam pra gente poder trazer esse debate pra cá também, pra quem quiser comentar mais. Mas em geral é um livro que eu acho que foi terminado a meio que às pressas, e acho que ele não consegue cumprir tudo aquilo que ele se propõe e que diz aqui, tanto na quarta capa, quanto na orelha, quanto a própria autora fala nas entrevistas que ela dá. E agora eu vou começar então a parte da resenha em que eu vou trazer vários detalhes para dizer por que eu não gostei, então isso pode ser considerado spoiler para quem não gosta de saber nada da história, e para essas pessoas eu digo um até logo, obrigada pela companhia no vídeo até aqui, a gente vai se ver no próximo, e para quem quiser ficar e conferir os detalhes, se acomode mais uma vez aí no lugar onde vocês estejam assistindo, porque eu vou dar vários detalhes, tá? Então, gente, agora com spoilers, já está avisado que é com spoilers essa parte do vídeo, não venham chorar depois. Eu quero dizer pra vocês que o que eu não consigo gostar desse livro é o quanto as personagens femininas, sobre as quais a gente tem vários detalhes e a gente acaba conhecendo muito mais que o próprio homem protagonista, não gosto do quanto essas mulheres, como que por um passe de mágica, se derretem por este homem que é um grandíssimo conquistador, né? Então a gente tem uma figura de um cara mulherengo, um cara que supostamente, né, foi ensinado ali por toda a sua cultura, por toda a sua família, o seu pai especialmente, a sempre buscar um desafogamento ali nas mulheres. Isso acaba me incomodando porque esse personagem, ok, ele vai encontrando essas mulheres, a gente vai também acompanhando isso, mas depois do primeiro ou do segundo caso que a gente tem acesso aqui, as coisas começam a meio que se repetir como se fosse uma fábula, né? Uma fábula desse cara que é super carismático, que tem algum borogodó que ninguém entende por quê, mas que acaba conquistando as mulheres. Às vezes tem personagens aqui que nem viram esse cara, mas já estão apaixonadas por ele por causa da fama, antes dele chegar na cidade. Então, é uma coisa que é bastante inexplicável. E inexplicável não porque eu esteja procurando explicação fora do texto. Ah, eu nunca vi uma situação como essa acontecer. A minha análise nunca é baseado fora do texto. A minha análise é do personagem dentro da própria história, como ele se comporta e se conduz dentro do seu próprio arco narrativo. E aqui, esse personagem vai sendo esse cara plano, que a única coisa que faz da vida é buscar uma nova paixão para se distrair. Ele acha que esse é o papel do macho, ele acha que esse é o papel do homem, ele foi ensinado a isso. E a gente tem mulheres que tinham outros papéis, que tinham outros lugares, que inclusive tinham acesso à escolaridade, que puderam estudar, que puderam ter recursos materiais, mulheres negras. A gente não sabe muito bem em que época essas histórias se passam, mas dá para entender que é talvez metade do século passado, o fim do século passado, e essas mulheres puderam estudar, muitas delas. Essas mulheres têm independência financeira, mas todas, absolutamente todas elas, uma atrás da outra, cai desesperadamente apaixonada
por causa do Fio Jasmine. E aí eu vou citar algumas dessas mulheres, né? Ao todo, mais ou menos, a gente tem umas 8 personagens mulheres aqui que foram apaixonadas por ele, e mais uma 9ª mulher aí que não se apaixonou por ele, mas tem uma razão específica pra isso. Então a gente tem, por exemplo, a Pérola Maria, que tem esse nome de Pérola porque ela é a coisa lapidada em comparação às outras mulheres que são brutas. A Pérola foi a escolhida para ser esposa. A Pérola é aquela para qual ele sempre volta, é aquela que sempre recebe ele passivamente e o único prazer dela é reproduzir. Beleza, até aí tudo certo, porque cada um tem o prazer que tem, né? Então o grande prazer dela é parir filhos e ela só quer isso desse homem, então ela engole qualquer outra coisa, qualquer outro boato, apesar de que todo mundo avisa ela que ele é mulherengo, que ele pega a gente fora de casa, ela aceita porque o objetivo dela é ser mãe. Beleza. Aí a gente tem a Juventina, a Tina, que aparece no começo e no fim da narrativa e que a gente sabe que foi um dos grandes amores dele, talvez, uma grande paixão, porque foi junto com a Pérola, a única mulher que ele repetiu muitas vezes, né? Uma mulher com quem ele teve um relacionamento por muito tempo. E a Juventina faz uma contraposição à própria Pérola porque ela acaba tendo um relacionamento longo com ele, de 35 anos, e é um relacionamento sexual, afetivo, em que ele só toca nela com a boca e com os dedos. Ele não penetra essa mulher. É a única mulher de todas as que ele conquistou que ele não se entrega totalmente, ele só dá prazer pra ela, digamos assim. E ele faz isso em contraposição à sua própria esposa, né? A sua esposa que, na verdade, já tá ali pronta pra receber o membro dele rijo depois que ele se diverte com a Juventina. Então a gente vê essa Juventina que era uma mulher compositora, musicista, que faz pra ele a canção para Ninar Menino Grande, né? E tem toda essa postura meio de que ela só se entrega, ela só se doa pra esse homem. E isso é muito curioso, né? Porque as duas mulheres da vida dele são essas mulheres passivas. Uma de uma maneira, que entrega o corpo, apesar de que não tenha penetração, e a outra que tem a penetração e só quer reproduzir. Então ele tem esses dois grandes vínculos, e as outras mulheres que vão aparecendo são mulheres que ele conhece por aí e ele mente pra elas, ele engana, ele enrola, faz de tudo. E, gente, tem mulher se matando por esse homem, sabe assim? Tem mulher que teve estudo, que teve tudo, que teve uma boa instrução, que se formou enfermeira e se ilude querendo casar, e quando esse cara chega na cidade, ela acha que ele é o predestinado a ela, ele diz que vai se casar com ela, ele diz, promete coisas, depois vai embora e a mulher se mata, sabe? Tem uma outra mulher que também é bem diferenciada, porque ela é dita desmiolada, tem a mulher aberta, e isso também é uma referência ao próprio Fio Jasmine, que supostamente tem a mulher aberta, e ele é meio desmiolado por conta disso, sabe? Então ele encontra essa mulher aí, que é uma mulher que não quer relação com ninguém em todo o povoado, uma mulher independente que nada nua no rio, e essa mulher de repente se entrega para o Fio Jasmine porque ele é aparentemente muito cativante e, enfim, ela fica interessada. E assim a gente vai vendo todas as mulheres caindo por ele. Então acaba que pra mim, quando ela diz que é uma história sobre o amor e suas demências, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que é uma história de paixões, as pessoas se apaixonam, e sim, as pessoas se apaixonam mesmo, mas é muito curioso que personagens que são de origens diferentes, que têm famílias diferentes, criações diferentes, lugares diferentes de partida, né? Mulheres que umas não estudaram, outras tiveram formação em ensino superior, outras foram casadas, separadas, viúvas, mulheres que têm condições e que não precisam depender de nenhum homem. Essas mulheres se entreguem de tal maneira a essa paixão avassaladora e seja isso, sabe? Ele não entrega nada, né? É uma coisa muito fabulosa pra mim, é uma coisa muito pouco verossímil com relação à história dessas próprias mulheres. Inclusive, em algum ponto do livro se diz que ele teve sorte com as mulheres, né? Que ele teve muitos amores, ou foi abençoado com o esquecimento dessas mulheres, enfim. É meio complicado, sabe? É meio complicado comprar esse argumento. Além, então, dessas que eu já comentei com vocês, que são as principais, digamos assim, né? A Pérola, que é a sua esposa, e a Juventina, que foi sua amante por 35 anos, a gente tem outras, tá? Pra gente citar algumas aqui, a gente tem a Neide, que é uma mulher de uma família que é de gente que tinha terra, que tinha condições, que podia estudar fora, que não quis estudar, ficou lá e engravidou deliberadamente, ela queria engravidar, ela era virgem, queria se engravidar dele, pra ficar com o filho dele. A gente tem a Angelina Devaneia da Silva,
que é essa enfermeira que acabou se matando por causa desse homem que foi embora e dessa solidão. A gente tem a Aurora Corrêa Liberto, que é essa que eu falei que nadava nua no rio. A gente tem a Antonieta Vertas da Silva, que é mais uma carente de afeto que acaba se jogando na vida dele e tendo um filho dele, que depois ele nunca mais vai ver. Tem a Dolores dos Santos, que é uma mulher que herdou uma loja de joias, que tem toda essa independência também, que todos os homens cobiçam, e ela vai lá e se entrega para o Fio Jasmim. A gente tem a Dalva Amorato, que é uma mulher ruiva, e essa informação por alguma razão é importante, e que se tornou farmacêutica e acaba tendo 3 filhos dele, porque ela quis também. E tem a Eleonora Distinta de Sá, que é a única que não vai se apaixonar pelo Fio Jasmim. Então são muitas mulheres, muitas histórias que vão sendo contadas, mas como eu disse pra vocês, apesar de todas as diferenças existentes entre elas de contexto, todas elas acabam se apaixonando pelo Fio miraculosamente. E a Eleonora não. Mas por que a Eleonora não se apaixona, né? A Eleonora não se apaixona porque ela é lésbica. E eu acho isso muito engraçado, porque no texto, o texto vai dizendo assim: ele, enfim, com a Eleonora descobriu que dá pra ter amizade com mulher, com a Eleonora ele descobriu que podia se abrir, com a Eleonora ele conseguiu desafogar as mágoas dele, se tornaram grandes amigos, e ela acolheu toda a solidão que ele tinha e tudo mais. Mas, gente, isso só aconteceu porque ela é lésbica. Se ela não fosse lésbica, uma personagem lésbica, ele teria dado em cima dela e ele teria, enfim, tentado conquistar. Então, quando ele se aproxima dela no bar pra conversar e ele vê que não vai ter entrada ali, aí ele abre o coração e aí ele vai acessar outras coisas. Mas é porque não teve essa possibilidade de conexão sexual com essa mulher, né? Então, eu acho muito engraçado que exista esse argumento no livro de que ele, enfim, conseguiu se abrir, conseguiu ter um insight, mas só porque ele não teve oportunidade sexual. E agora, talvez a coisa mais importante pra mim é sobre a construção desse personagem do Fio Jasmim, porque ele fala pouco no livro, né? Quem fala mais são as mulheres que contam as histórias sobre ele. Mas esse cara, ele sempre que aparece, se menciona o quanto a criação dele foi feita para isso, se menciona um certo trauma da infância que ele tinha e se menciona um vazio existencial. Então, o livro vai trazendo alguns argumentos para tentar justificar ou esclarecer ou então, enfim, construir esse personagem e a sua fragilidade. Mas ele não aprofunda nunca pra mim, porque ele não traz o personagem em conflito diante disso, só lá no final um pedacinho, mas ele não chega a explorar tudo isso, né? Então, o que que acontece? Um primeiro argumento que o livro traz é a criação, é a cultura, é o que o pai ensinou pra ele do que seria ser um homem. Um homem é isso, é um garanhão, é esse que vai sempre procurar mulher, mas tem que ter aquela mulher que é pra casar, mas as outras vai se divertir. Ele aprendeu então isso do pai e por isso ele é assim. Esse seria um primeiro argumento do livro sobre o comportamento do Fio Jasmim. O segundo argumento vai aparecer depois, sobre um trauma infantil, em que ele não foi escolhido para uma peça na escola, uma peça de teatro, não foi escolhido para ser o príncipe porque ele era negro. E eu super entendo essa crítica por trás aí, né, dessas representações que a gente vê, inclusive em espaços institucionais, e é óbvio que isso acontece, não tô negando que aconteça, mas o que eu acho curioso é que ele jamais refletiu sobre isso, jamais se liberou dessa imagem, e por não ter sido um príncipe numa peça infantil, ele vai ser esse cara que é basicamente um filho da puta, sabe assim? Então é meio difícil de acreditar que aquilo lá, um episódio que pode ter sido traumático na época, acabe justificando toda uma série de comportamentos da vida adulta e da vida já de uma pessoa idosa também, né? Então, pra mim é meio complicado colocar essa coisa no príncipe negro que ele não foi. Então, esse príncipe negro que ele não foi, ele acabava buscando a sua realeza na conquista das mulheres. E um terceiro argumento que o livro traz também para completar essa construção do personagem é que ele tem, na verdade, um vazio existencial desde o início, desde sempre. Ele nunca se sentiu completo. Bom, eu acho que ninguém se sente completo na vida, né? Mas isso acarretar esses comportamentos dele repetitivos, assim, quase que obsessivos, né, na conquista e tudo mais, eu acho bastante forçado. Enfim, o que eu sinto é que
teria muito material para desenvolver com todos esses argumentos, com o príncipe negro, que ele não foi, né, com a criação e talvez especialmente com a criação, né, com a questão cultural, com a questão social brasileira e em geral, né, de como o machismo se dá. Eu acho que isso seria uma baita argumentação, mas o livro não acaba trazendo essa argumentação. Só diz, é assim, é porque o pai dele ensinou, é porque não foi príncipe negro, é porque isso, sabe? Então ele só apresenta aquilo e não faz que um conflito exista, né? E eu acabo achando isso muito fraco. Além do mais, o livro tem vários trechos repetitivos, vários momentos em que a história vai sendo mastigada pra gente, então apresenta-se um momento e daqui a pouco se explica aquele momento, e isso o tempo inteiro. E eu tô falando, gente, dessas repetições porque eu reli praticamente todo o livro agora para fazer essa resenha, já que eu tinha lido meses atrás, e eu encontrei mais repetições do que eu tinha reparado na primeira vez. Tipo assim, tem uma das personagens, mulheres, que tem uma filha, e o pai dessa mulher que teve essa filha, que teve uma filha solteira, ele não aceita nunca essa criança, então disse que o avô não via a criança até certa altura da vida dela. Então, a criança estava impedida de chegar perto do avô, porque o avô não queria ver a criança. E chega a ter 3 ou 4 referências sobre isso, uma atrás da outra, no mesmo parágrafo. E esse tipo de repetição foi me cansando também. É extremamente mastigado vários pontos da narrativa. Além do mais, tem uma tentativa de fazer essa escrevivência, que é um dos pontos fortes da Conceição, mas que aqui, pra mim, simplesmente foi um excesso de tentativa de poesia, que pra mim não funcionou. Então, nos nomes das cidades, né, nessa metáfora mesma do fio que vai passar a pérola, do fio que vai conduzir a narrativa, do trem de ferro fazendo referência ao membro rijo desse homem, dos nomes das cidades, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem nomes de cidade como Alma das Flores, Chegada Feliz, Ardência Antiga, onde ele vai ter várias ardências, Nova Ardência, Dias Felizes, Grande Infância, Dois Laços, Fé Rompida, né? Enfim, vários nomes de cidades que eu acabei achando meio pedantes, assim, dessa forma de apresentar a cidade com aquele nome que dá a sensação que o personagem estava tendo naquele momento, sabe, assim? Essa tentativa de fazer várias palavras compostas, né? Então, o coração-corpo, o corpo-mulher, flores pedras, né, para falar das pedras preciosas que ia pro anel, as flores pedras, o encanto gozo, e enfim, eu não consigo gostar em nenhuma literatura, nenhum tipo de literatura. E eu tô dizendo tudo isso pra vocês porque eu reclamo disso em qualquer livro que eu leia, dessa coisa mastigada da narrativa e também dessas metáforas ou imagens ou tentativa de analogia que é muito simples e acaba sendo clara demais. Eu acho que ele força a barra em muitos momentos nessa parte poética que acaba saindo o contrário de poético pra mim, acaba saindo meio brega. E eu digo isso com muita dor no coração porque vocês sabem, ou pelo menos, né, eu falei aqui no começo desse vídeo, o quanto eu gosto de muitos dos livros da Conceição Evaristo. Eu acho que muitas histórias dela são incríveis, né, os contos que ela traz, as comunidades que ela retrata, né, quando ela fala da desfavelização de uma cidade lá no Becos da Memória, essa Constituição da Memória, eu acho tudo isso incrível. Mas eu sinto que com o passar do tempo e com o passar dos livros que ela foi lançando, um enfraquecimento da literatura da Conceição. Me parece que ela não só tá se repetindo, como ela tá perdendo um pouco essa mão que eu achava incrível até ali, até certa altura das obras dela. E isso é uma opinião minha, pessoal, intransferível, é claro, mas é o que eu acho da prosa dela atualmente. Eu já tinha sentido um pouco no Em Submissas Lágrimas de Mulheres e agora senti de novo. É uma questão de construção de personagem que pra mim falha bastante e também uma questão dessa estrutura repetitiva demais. Toda vez, todo novo capítulo, ele chega nessa nova cidade, ele faz a mesma coisa, as mulheres caem de joelho por ele e ele volta pra casa e, sabe assim, sem ter um debate, um conflito maior com esse personagem. No final do livro ele vai ter esses insights, como eu disse antes, que ele vai pensar sobre as mulheres que têm sentimentos, o que será que elas sentiram, como será que foi, né? Ele tem tipo um insight nesse final do livro, só a partir do encontro com essa mulher lésbica com a qual ele não pôde ir pra cama, sabe? Então, eu gostaria que ele tivesse trazido mais conflitos desse personagem, que os personagens fossem mais problemáticos, mais contraditórios. E aqui a gente não tem contradição nenhuma que faça com que o personagem cresça. A gente tem um personagem que é aquilo ali, do início ao fim. O personagem não acaba evoluindo dentro da narrativa. E as mulheres que
teriam toda a complexidade para evoluir, para fazer coisas diferentes, evoluir nesse sentido de quebrar os paradigmas da própria narrativa, né, que fazer outras coisas diferentes, todas elas acabam caindo nesse amor. Talvez seja essa a tentativa da Conceição de fazer uma história sobre amor, mas eu acho muito pouco verossímil dentro da personagem, porque, como eu disse antes, tem mulheres que tinham tudo na mão. É inacreditável quase que todas caiam, sabe? Que uma ou outra caia, a gente já caiu, né? Todo mundo já caiu de amor em algum momento. Mas a questão é que todas são iguais nesse tipo de comportamento, sendo que todas elas têm uma origem diferente. Vocês sabem que quando eu gosto de um livro, tem dois motivos, né? Ou ele é um belíssimo livro em termos da história, ou ele é muito bem feito, e o suprassumo é quando tem uma belíssima história contada de uma maneira muito bem feita. Então, quando tem tudo isso, eu adoro, e eu sou a primeira pessoa em separar autor da obra. Eu consigo ler as obras apesar dos autores quando eu não gosto, e vice-versa, né? Então eu consigo admirar também os autores, mesmo não admirando tanto a sua escrita. E eu acho que isso é muito saudável e faz muita falta, especialmente nos comentários de leitura que eu tenho visto aqui no YouTube nos últimos anos, né? As pessoas falam sempre da figura pessoal do autor, ou quase sempre sobre isso, né? Vão procurar basear a sua opinião sobre o livro no que o autor quis fazer. E eu não faço isso. Eu não tô dizendo que não devam fazer, cada um faz o que quiser. Mas eu não faço isso, não. Eu analiso os livros pelo que eles são, sempre. Por aquilo que eles mesmos entregam. E é por isso que pra mim é fácil separar o autor da obra, porque eu analiso o objeto artístico que me chega à mão. Mas eu não posso deixar de falar quando um livro é fraco pra mim, porque eu acho que assim eu mostro pra vocês a minha transparência de análise também, a confiabilidade que eu posso passar pra vocês nas minhas opiniões aqui, falando sobre literatura. Eu acho que a gente pode e deve elevar o debate. Não é porque a gente admira a figura do autor como uma pessoa pública, política, social, relevante, né, em vários debates, que a gente vai deixar de analisar a sua obra. Eu acho que deixando de analisar a sua obra criticamente, com atenção, a gente tá, na verdade, fazendo um desserviço, tá? Nivelando por baixo qualquer coisa que chegue só porque a figura política é importante. Uma coisa é a figura política representativa dessa pessoa, outra coisa é a obra que ela faz. Então eu tô aqui para analisar as obras e é isso que eu tentei fazer hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí alguma coisa de tudo que eu falei e que fique bem claro que eu continuo sendo super fã da Conceição Evaristo como pessoa, e que eu gostei ou não gostei do livro diz respeito somente, tão somente, ao livro e não à pessoa. Ufa, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês deixem os seus comentários, que a gente consiga expandir esse debate sobre a análise das obras aqui embaixo desse vídeo também. Me contem se vocês leram Canção para Ninar Menino Grande, se vocês já leram outra coisa da Conceição e gostaram, ou se vocês não gostam também da escrita dela, me contem aí. Eu quero muito saber desse lado o que tá passando na cabecinha de vocês neste momento. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.